Bom dia, povo de Deus. Aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de domingo pela manhã. O tema é Está Escrito. Olha só, eu vou falar algo para você muito interessante, que é uma das coisas muito importantes que a gente precisa analisar em nossa vida. Muitas vezes o nosso físico, às vezes está fraco, está debilitado e tudo mais. Mas Jesus vai dar uma lição para a gente tremenda nesta manhã. Olha, a gente vai falar de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que é da tentação de Jesus. E naquele contexto que a gente vê, Jesus no capítulo 3 de Mateus foi batizado e no capítulo 4 ele é levado para o deserto para ser tentado. E uma coisa interessante acontece ali. Jesus ele passa 40 dias no deserto, com fome e tudo mais, e o inimigo se aproxima de Jesus, vê que ele está fraco, debilitado, mas uma coisa ele não consegue ver. Ele pode até ver o corpo de Jesus fraco, debilitado, mas a mente de Jesus e o coração de Jesus está recheado da palavra de Deus. E uma coisa eu quero falar para vocês, meus queridos, a gente pode até ficar fraco fisicamente, mas a nossa mente e o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 3 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só a primeira coisa que ele faz. Ele vê Jesus fraco, vê que Jesus está com fome, e a primeira tentação é: olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele ataca a necessidade de Jesus ali de início. Talvez ele tenha atacado isso também. E uma coisa, olha, a gente precisa analisar que os recursos financeiros eles não tem que estar em primeiro lugar. Alimento físico ele não tem que estar em primeiro lugar. Como assim? A gente vai aprender na palavra de Deus. Uma coisa que a gente precisa analisar: se acordou tarde, meu querido, é Deus em primeiro lugar, é se encher da palavra de Deus. Olha só, Jesus responde a Satanás da seguinte forma, versículo 4 do capítulo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Grava na sua mente essa palavrazinha. Está escrito, essas duas palavras, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante a gente ver, essas palavras foram criadas por Jesus ou já existiam? Quando você vai para o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, você vê essas palavras sendo proferidas por Moisés. E Moisés contava ao antigo Israel como o Senhor havia provido para eles no deserto o maná e outros recursos como parte de um processo de refinamento, enquanto procurava ensinar lições espirituais. Então esse texto Jesus tirou lá de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e ele usou naquele momento ali que ele estava precisando: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O meu corpo, Satanás, pode estar fraco, mas a minha mente está forte, porque ela está cheia da palavra de Deus. É isso que Jesus quer mostrar para a gente. Quer mostrar que muitas vezes a gente pode até estar fraco, uma enfermidade pode até chegar em nossa vida, mas se sua mente, o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você não vai temer diante dessa provação. A Bíblia fala que um coração abatido enfraquece os ossos, mas quando você está cheio da palavra de Deus, você fica forte. Então é isso que a gente precisa analisar com carinho. Ainda tem mais, olha só, versículo 5: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse texto também, o próprio Satanás tirou da palavra de Deus no Salmo. Ele tirou essas palavras. Mas olha só, você vê que sempre a acusação é assim: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. E é interessante a gente notar que Jesus responde no versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante que Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, em que Moisés falava ao povo da rebelião de Masa. Em Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 7. Não ponha à prova o Senhor seu Deus como fizeram a Masa. A expressão pôr à prova pode significar tentar ou testar. Então Jesus ele lhe fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais adiante, o versículo 8, Satanás levou ainda Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele darás culto. Você já viu interessante? Satanás, ele diz, está escrito, mostra um texto, mas logo em sequência Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Logo depois Satanás também não usa mais nenhum texto para falar. Pelo contrário, ele quer mostrar as riquezas do mundo e tudo mais. Nesse contexto a gente pode aprender algo de interessante. No mundo que a gente vive hoje, a gente vê muitas igrejas não usando a palavra de Deus. O que é que eles estão oferecendo? Estão oferecendo riqueza, estão oferecendo prazeres, as glórias desse mundo, e esquecendo de apresentar a palavra de Deus. Então tenha cuidado. Quando alguns pastores ou outras pessoas querem apresentar para vocês somente riquezas, bênçãos materiais e não um texto bíblico, sai fora. Isso é cilada do inimigo. Porque aqui no versículo 8, ele não usa mais palavras, e agora ele oferece todas as riquezas do mundo, tudo isso te darei. E Jesus, ele para de falar, está escrito? Não, Jesus não para, porque no verso 10 ele diz assim, Satanás, está escrito, você não vai usar mais nenhum texto bíblico, ou você não tem mais nenhum para usar contra mim? Está escrito, não, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Então olha só, é interessante a gente notar que nessa terceira, Jesus usa Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz assim, Satanás procurava fazer com que Cristo se curvasse e adorasse, que revelação aberta e flagrante de que ele realmente é o do que realmente queria. Em vez de debater, Jesus respondeu a Satanás e novamente voltou-se à palavra de Deus em Deuteronômio, em que o Senhor alertava seu povo sobre o que aconteceria caso se afastasse e adorasse outros deuses. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Então, nesse contexto, o que é que a gente aprendemos? A única forma de você vencer as ciladas do inimigo, a única forma de você vencer uma enfermidade ou alguns problemas que vão acontecer na sua vida, é você sempre estar com a palavra de Deus, porque ela sempre tem palavras necessárias para te fortalecer e te ajudar. Então, uma coisa eu sempre digo, cria um muro de versículos sobre a sua mente. No momento certo você vai precisar de um e vai usar assim como o próprio Jesus usou em meio àquela tentação. Que Deus possa abençoar você nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo à palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.